a Sirona disponibilizou o scanner para a gente usar lá a gente tinha Invisalign Training Center, a clínica que a gente tinha, e a Sirona levava o scanner de vez em quando para a gente usar. E assim, era um negócio, né, que já chamava atenção. 2015 era um Omnicam, era um processo, era muito legal ver a imagem, ver o resultado em final, mas era um processo trabalhoso, né? Era uma meia hora para fazer escaneamento, judiava do pessoal, né? E depois, com a vinda do Aitero, né, eu acho que a maioria das pessoas entendeu qual a diferença aí de ter, né, principalmente em Invisalign Doctor, qual a diferença de ter um scanner no consultório. Bem, e o Luciano, desde 2013 nessa história aí, então, me conta, Luciano, como que foi? Eu queria primeiro, né, o Luciano, ele representa a Frequit, que é uma empresa. Conta um pouquinho da sua relação com a Frequit, né? O que que você faz e qual que foi seu envolvimento. Frequit é a empresa que fabrica o Panda, né? É isso. Boa noite a todos. Meu nome é Luciano Ferreira. Tenho o prazer de estar aqui hoje a convite do Dr. Maurício nessas lives e também que a T1 vem promovendo, né? E os cursos presenciais. Já tive a oportunidade de estar aí em São Paulo algumas vezes. É realmente um prazer poder dividir aqui um pouco da minha experiência na odontologia digital, que, como eu já disse aqui há pouco, ela vem aí desde 2013 e com a empresa chinesa, com a Fracti ou a Fracti, já vem desde 2016. A minha relação iniciou lá na China, quando eu fiz a minha primeira viagem até lá, realmente em busca de um scanner que pudesse trazer o que a gente hoje tem aqui no mercado brasileiro, né, o Panda P2, algo que se tornasse acessível, né, ao dentista, oferecendo a qualidade tanto na produção da malha quanto também na facilidade da utilização. E desde então eu me envolvi bastante no projeto. Eles estavam em desenvolvimento na época. É uma empresa de engenheiros, feita basicamente por engenheiros, e eu, o único dentista ali do grupo, comecei a utilizar o scanner e dando bastante feedback como dentista, né, não como engenheiro, é, dando algumas sugestões de melhoria. Então, de lá para cá, a gente realmente estreitou bastante os laços e hoje, né, a gente tem essa boa relação, e hoje no Brasil eu fico encarregado aí diria que levar, né, a bandeira do Panda P2 ou da Fruct aqui no Brasil, juntamente hoje com grande prazer aí com a Aditec, com todo o time da Aditec e também agora com a Team One aqui hoje, né, especificamente a gente contando a nossa história. Acredito que basicamente é isso. E de lá para cá foram algumas viagens lá, né, várias madrugadas. É, o meu fuso horário acaba que aqui no Brasil até que me adaptei um pouco, né? Eu sempre fui a pessoa que acordo cedo e acabei que meu fuso horário mudou um pouquinho também em função disso. Mas enfim, é algo que eu faço com bastante prazer e gosto. Eu vejo que eu estou no esquema fuso horário China, né? Olha, tá claro lá fora, né? Se olhar aqui nessa foto, tá horário China. Eu queria mostrar, eu vou compartilhar um pouco a minha tela, vou compartilhar um pouquinho do que eu penso sobre scanners, né? Do que é o caminho que eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, né? Então, hoje, se eu vejo, né, é possível a gente pensar em trabalhar em várias frentes, né, com scanner, tanto na área de cirurgia, prótese e ortodontia. Eu vejo que a partir de uma imagem de STL, eu consigo desenvolver para qualquer lado, né? Eu entendo que nessas colocações de função, a documentação e diagnóstico é sensacional, é algo que eu entendo que em breve
não sei se esse breve é 5, 10 ou 15 anos, mas vai ser obrigatório eu ter um STL de um paciente, faz sentido eu entender como que é aquela boca, se eu quiser manter ela a longo prazo, eu entender, estudar tipo de desgaste, o que aconteceu na situação periodontal. Então, eu penso que diagnóstico, documentação é fundamental. Mas, eu, a partir do momento que eu tenho um escaneamento, o que eu acho que vai acontecer? Isso, vai acabar a especialidade. Eu tirei aqui guia para cirurgia ortognática, mas os outros, guia para implante, guia para cirurgia periodontal, próteses fixas, implante, aparelho, alinhador, está tudo muito próximo. Por quê? A partir do momento que eu faço um preparo, uma adequação, eu vou mandar para um terceiro fazer um planejamento e vou receber um produto para tratar. Eu acho que eu enxergo de uma forma muito clara que isso daqui vai acontecer. Então, eu vou ter um profissional que ele é especialista em executar e um profissional especialista em planejar. Então, aquele profissional vai planejar um trabalho todo de reabilitação, o outro vai desenhar coroas, o outro vai planejar sequência de alinhadores, o outro vai fazer um desenho no aparelho removível, e aquele outro indivíduo vai executar, vai estar com o paciente na frente, vai colocar, vai acompanhar, não tirando mérito de nenhum e nem outro, mas eu acho que a gente está caminhando para a odontologia, para uma linha disso daí, e o culpado dessa história, no meu entender, é o scanner. No meu entender, é a imagem STL que a gente obtém com a tecnologia que a gente tem atualmente, né? Hoje ficou muito rápido escanear uma boca, né? Hoje é muito rápido você escanear a boca. E eu acredito que também com a tecnologia vai ficar mais rápido ainda, né? Hoje é mais rápido eu escanear do que eu fazer uma moldagem, muitas vezes, de um silicone de adição, de um preparo e tal. Nem se falar o pós-aquisição imagem. Pós-aquisição é muito mais rápido. Então, eu vou dizer para vocês, pessoal, fiquem à vontade aqui para escrever o que quiser no chat, né? Alguém está falando que está sem áudio, aqui está ok, tem lugar que está com, alguém está sem. Mas qualquer pergunta, qualquer coisa, fiquem à vontade para contar um pouquinho para nós. Luciano, você tem alguma coisa para compartilhar conosco do Panda ou da sua experiência? Acho que seria legal a sua experiência. O Luciano não contou direito, né, esse relacionamento dele com a Frequency, mas ele é um ortodontista, ele é protesista, o que mais que você é que eu não sei ainda? É tudoísta? Eu sou, na verdade, eu sou ortodontista e implantodontista, né, de formação, de especialização, e por isso que acredito que navego bem aí no fluxo digital por entender, né, bem aí das duas áreas. E isso acredito também que foi fundamental nessa minha relação com o pessoal lá na China, justamente porque a minha visão, né, quando eu olho para o scanner, eu não vejo apenas a odontologia para o implante ou para a prótese sobre o implante ou até mesmo a prótese sobre dente, mas também eu viso a ortodontia e vice-versa. Então, esses meus feedbacks, né, e essas minhas contribuições através dos anos, elas se embasou muito na minha própria experiência, na minha clínica, né? Eu sou bastante clínico, eu atendo os meus pacientes, eu tenho minha clínica, isso me dá também, assim, eu evoluo, né? Cada dia mais um pouco com a minha experiência ali de cadeira e mocho também. Em relação, assim, à minha experiência, Maurício, eu tenho aqui alguns slides também para mostrar. Deixa eu abrir aqui a tela, só um minutinho, e compartilhar com vocês. Enquanto você vai abrindo a tela, aí, deixa eu contar uma coisa. Quando eu comecei a trabalhar na Adtech, me jogaram 5 scanners na frente, nem sei se o Luciano sabe disso, mas jogaram 5 scanners na frente. A gente entende que a gente tem um projeto com alinhadores, e a gente entende que o scanner era o primeiro passo desse projeto, e de forma, entre aspas, vendado, eu experimentei os 5 scanners,
E foi fácil decidir entre esses 5 scanners qual que a gente iria trabalhar, né? Primeiro, eu identifiquei que a facilidade de uso, a experiência do profissional seria muito agradável. Então, é muito rápido escanear com o Panda. Outra coisa que me chama muita atenção é, além do rapidez de escanear, me chama a atenção a velocidade da recaptura de imagem. Então, a recaptura de imagem é muito rápido. Então, você está escaneando, perdeu um pouquinho, você volta, você recaptura de forma muito rápida. E outra coisa, o terceiro ponto que me chamou a atenção é a inteligência artificial para limpar artefatos. Língua, bochecha, lábio, não é aquele trabalho, você está escaneando, pegou uma língua, você tem que parar, recortar, escanear, limpar em cima de novo. Então, a experiência do profissional no escaneamento é muito boa. São fatores que me indicaram, 3 fatores que para mim foram assim meio que, olha, comparando com outros, esses fatores chamam muita atenção. Obviamente, a hora que você começa a trabalhar com o produto, você descobre outras vantagens com o produto, né? Pode falar aí, Luciano. Então, é isso, né? Eu acredito que essa experiência, né, quando a gente pega, né, no scanner, ela é transformadora. Bom, por experiência própria, né, eu digo, né, nem todo scanner vai lhe ofertar aquilo que a gente espera. A usabilidade é muito importante. Isso é algo que, como participo do projeto lá dentro na China como dentista, né, e dando também as minhas opiniões, eu percebo a preocupação deles o tempo todo na questão da usabilidade, porque a gente não pode simplesmente, né, agregar, né, alguma ferramenta dentro do nosso consultório, da nossa clínica, que realmente não facilite, né? Não basta simplesmente transformar o nosso fluxo em digital, né? Ele tem que se tornar, como eu coloco aqui na tela, mais ágil e mais simples, que eu acredito que é o fundamental. A gente sabe, né, Maurício, concorda que todo o fluxo ele inicia com escaneamento, só que ele é apenas a primeira etapa, ele é o primeiro passo, tá? E é importante que nós, enquanto profissionais, possamos entender, né, todas as demais etapas para que realmente a gente torne os nossos tratamentos mais ágeis e mais simples, né? Então, o não conhecimento ali do fluxo pode, às vezes, né, trazer alguns percalços e, principalmente, se a gente não tem um scanner que não consegue entregar aquilo que ele se propõe, realmente não vai simplificar a nossa vida. E a questão, volto a dizer, a questão da usabilidade ela é fundamental. Então, hoje a gente tem um scanner que ele é leve, que ele é pequeno, que ele é ágil, que ele tem inteligência artificial para remover os artefatos, seja língua, seja bochecha, e isso faz a diferença muito grande quando a gente está tratando os nossos pacientes, né? E o nosso objetivo, claro, qual é? Melhorar o sorriso cada vez mais das pessoas. Eu queria puxar aqui esse slide, né? 9 motivos para a gente poder repensar a nossa profissão, mas passar bem rapidamente, né? Hoje, cada vez mais, a nossa vida ela é uma vida digital, né? A pandemia realmente acelerou esse processo. Não à toa estamos aqui em uma sala de bate-papo com pessoas aí no Brasil todo, né? Então, os drones cada vez mais presentes. Eu peguei essa imagem até da Amazon. Na verdade, isso foi o Dia da Mentira, né? Que eles produziram essa imagem, se não me engano, até no Japão também. Mas era a ideia da Amazon fazendo as entregas via um dirigível, os drones saindo. Mas esse projeto existe dentro da Amazon, mas enfim, eu não quero entrar aqui no detalhe especificamente. O que eu quero dizer é que essa avalanche digital ela está vindo e ela está acontecendo. Essa revolução também está acontecendo dentro da odontologia. A gente tem as redes sociais, carros autônomos, o comércio eletrônico cada vez mais forte, né? Os wearables, né? A gente tem aí os relógios inteligentes, enfim, que captam muita informação nossa. E o scanner, de novo, ele capta a informação, ele é uma ferramenta fantástica para que a gente possa diagnosticar. Eu utilizo ele assim como ferramenta extremamente necessária aqui na minha clínica. A minha primeira consulta ela é feita sempre com o scanner, e isso
impacta muito os nossos pacientes, né? E a tecnologia tem trazido o quê, né? Desaparecimento de empresas e também de profissões. Eu não acredito de forma alguma que, né, o dentista vai perder espaço ou o protético, enfim. O que a gente tem que fazer realmente é se adaptar a essa transformação. E aí, quando a gente fala de o que isso pode trazer para a gente, né? Esses tratamentos digitais. Uma das coisas fantásticas que hoje a gente tem na plataforma da Aditec é o planejamento à distância, né? A partir do momento que você pega um arquivo, divide, né, com uma plataforma, com um planning center, e do outro lado desse planning center tem pessoas sérias, né, trabalhando, né, com experiência, a gente consegue começar a dividir ali o planejamento e pensar de forma diferente. Então, para mim, isso é fantástico. E tudo começa com o scanner, né? Então, a inteligência artificial também, que vai guiar o nosso diagnóstico, o prognóstico e o tratamento, e esses prontuários eletrônicos. O paciente, ele quer isso. A gente, né, esse viewer que a gente tem das movimentações, o paciente gosta de ver aquilo ali também. Então, cada vez mais, a nossa vida, ela vai estar, enquanto profissionais, ela vai estar dentro de uma base de dados. E o quanto antes, eu digo, né, a nossa clínica, nosso consultório se adaptar a essa realidade, a gente vai conseguir impactar mais os nossos pacientes, vai tornar os nossos tratamentos mais ágeis e mais simples, que eu volto a dizer, a odontologia digital ela tem que vir, ela veio para simplificar e tornar ágil e não complicar o processo. Então, a partir do momento que você não tem um scanner que entrega aquilo que se propõe e não tem também todo um suporte atrás, né, ou uma boa plataforma, né, uma boa empresa de alinhadores ou um bom laboratório parceiro, o teu fluxo realmente ele vai ficar bastante complicado. Luciano, te interrompendo aqui, aproveitando já que você comentou, né, dependendo, você não pode ser que não entregue o resultado que você deseja. Tem uma pergunta aqui do Fabiano Souza Ramos, ele pergunta se todos os arquivos STL, independente da origem ou marca de scanner, apresentam a mesma confiabilidade? Não, definitivamente não. Eu tenho até, posso compartilhar aqui, deixa eu só trocar a tela, mostrar para vocês as diferenças que existem entre as malhas. Eu digo que essa diferença ela é muito sensível, principalmente quando a gente está falando em prótese. Deixa eu só pular aqui algumas, eu volto, tá, gente? Mas eu quero mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Bastante coisa aqui. Quando a gente está falando em prótese, seja coroas unitárias ou facetas, é muito importante. Aqui na tela eu tenho um preparo e um preparo escaneado com Panda. E aí eu mostro para vocês a diferença entre os scanners. Hoje, afirmo com certeza, o Panda ele é líder hoje de vendas na China. É um mercado que, para quem não conhece, eu sugiro que conheça, não só pela odontologia. A China hoje é fantástica, ela produz grande parte do que se consome no mundo é produzido hoje na China. E lá o scanner ele é líder de vendas, não à toa, porque temos um scanner premium, uma qualidade de entrega premium e num preço bem diferenciado. E, de novo, né, quando a gente compara, quando a gente faz estudos internos e outros estudos também sendo produzidos para produzir, né, a validade científica, comparando com scanners de excelência do mercado, a boa notícia é que o Panda não perde nada. Quando eu dou esse zoom, né, na malha para mostrar, eu gosto de mostrar bem os detalhes, né? Quando a gente tem a curvatura, onde o arquivo ele produz mais pontos, justamente porque sabe que ali é um local de transição. Isso é muito importante, principalmente para a adaptação das nossas coroas e das nossas facetas. Agora, recente, até fiz alguns vídeos, até a gente conversou sobre isso, né, Maurício? Quando a gente faz essa mudança, né, eu diria, analógico, alguns chamam analógico, ou a moldagem convencional para o digital, a gente tem algumas pequenas diferenças, né?
A primeira grande diferença que eu falo, né, é essa questão aqui, né? O scanner, né, a luz não faz curva, né, como a gente bem sabe. E a partir do momento que não faz curva, a gente também tem que ter um preparo diferente, diria, principalmente na hora do afastamento, para que a gente produza uma boa malha. Então, é preciso um bom scanner e é preciso também o conhecimento da técnica ali para se obter também essa malha, né? Não à toa eu tenho o sulco afastado, né? Eu tenho aqui um término extremamente bem delimitado. Então isso aqui chega no laboratório e ele não tem dúvida alguma, né? E aqui eu tenho a imagem em PLY, né? Que eu mando, na verdade, tanto o STL quanto o PLY. Essa pergunta é muito frequente também. O scanner ele produz esses dois tipos de arquivo e você pode mandar para o laboratório esses dois tipos de arquivo, no qual o laboratório ele vai poder ter a referência de cor, ajuda também, né, para ver a relação aqui com a gengiva. A gente pode ver aqui, eu uso muito a técnica da do duplo fio, no qual eu deixo ali, a gente consegue ver até que o fio, né, parte dele aqui, ele fica no sulco e outro que eu removo. Então, para promover esse afastamento. Então, volto a dizer, para que a gente produza bons resultados, é importantíssimo também que a gente se adeque aí a alguns passos da técnica enquanto dentista, técnica odontológica, para que a gente realmente produza, de fato, agilidade e facilidade, porque senão acaba que pode virar realmente um caos, né, dentro do nosso consultório, da nossa clínica. Ô, Luciano, aproveitando, você mostrou aí, né, os triângulos, tá, a malha do Panda. Hoje no mercado a gente encontra scanner que não vai entregar uma malha como essa e pode e não entregar, digamos, uma boa imagem STL no qual vai dar um resultado não tão bom assim no resultado de uma faceta, de uma prótese, por exemplo? Contra? Bastante. Então tem no mercado essa, devido ao Aqui no brasileiro. no mercado Aqui no brasileiro mercado brasileiro. então, Tem, tá. tem. E eu consigo mostrar aqui também. Eu conseguiria, por exemplo, eu sei que tem um dado, né, que a precisão dele é 15 micrômetros, se eu não me engano, né, que você faz o 10. experimento, 10 10. micrômetros. E Isso. daí, Melhor ainda. se eu pegar só essa referência, já me diria se eu tenho uma precisão maior nessa imagem, vou ter uma malha melhor ou não, né? Porque isso daí é especificação do scanner, né? Se você for ler na especificação, lá tem a capacidade, quantos micrômetros ele trabalha. Aí a gente vai entrar num ponto bem específico, né? Que é a diferença entre acurácia e precisão, né? A acurácia quando a gente fala ali de acurácia, ok, 10 microns é aquilo que o scanner ele pode produzir. A máxima acurácia. O que é acurácia? Eu tenho, por exemplo, vou pegar aqui essa caneta, né? Se eu for reproduzi-la, escaneá-la, e aí eu vou ter essa reprodutibilidade. Ok, eu consegui fazer essa caneta uma única vez e numa acurácia de 15 microns. Agora, o principal que eu diria para um scanner é a precisão, né? E isso nenhum fabricante divulga. Qual que é a diferença, né, de acurácia e precisão? A precisão quantas vezes eu vou conseguir reproduzir esse resultado, essa mesma caneta, com esse mesmo valor. Tá? Então, por isso que eu tenho que ter um scanner que realmente seja estável para produzir esse resultado repetidas vezes, né? Escanear vários pacientes e a gente poder entregar a mesma acurácia. E aí eu toco num ponto, porque eu sei que existem alguns scanners que têm calibrador, vem um calibrador junto, e alguns scanners que não precisa ser calibrado. Tá? Não vou aqui entrar no mérito, né, o porquê que alguns têm a calibração ou não. O Panda ele vem com um calibrador, como todo dispositivo óptico, né, e principalmente porque ele é um scanner portátil, ele é feito justamente para você levar de um lugar para o outro. Tá? Essa questão do transporte, ela pode, a gente está falando de microns, né? Coisa bem pontual. Ela pode afetar
essa precisão do scanner. E por isso ele tem um calibrador, algo super simples de ser feito, questão de 1 minuto, é bem automático, você vai lá e calibra. E isso garante que você esteja realmente entregando aquela acurácia que o fabricante fala de 10 microns repetidas vezes, né, para o paciente da faceta, para o paciente da coroa, para o paciente do alinhador, ou o que quer que seja. A gente sabe que, claro, né, para os alinhadores, essa acurácia, ela eu diria que menos preocupante, né? Porque a gente tem um alinhador que acaba que ele tem ali, ele é flexível, ele acaba que ele cede um pouco, ele entra. É diferente quando a gente está falando de implantes, que aí realmente, se tiver alguém aqui me escutando que seja implantodontista, quando a gente fala de um protocolo, a gente tem que ter passividade, e para ter passividade a gente tem que ter um scanner que seja acurado. Não só para coroas individuais. Aí eu entro num outro assunto que é muito importante. A maioria aliás, todo mundo, tá, no mercado, só fala da acurácia, na grande maioria, só divulga para coroas individuais, tá? Ninguém fala, eu não vejo nenhum fabricante falando da distorção para a boca toda. E ela existe e ela é inerente a todos os scanners. Por quê? Como o scanner, eu brinco que ele é uma coxa de retalhos, ele vai juntando, né, os vários pontinhos ao redor do ar. E ali, quer queira ou não, nós vamos produzir uma distorção ali intermolar. Tá? Claro, né, cada scanner vai ter uma técnica melhor para se escanear, por isso da importância de seguir a instrução do fabricante para aquele scanner de como se obter, para que a gente tenha realmente essa distorção mínima possível. E ela vai existir, inerente a todos os scanners, mas a boa notícia essa distorção ela é menor quando comparada aos materiais de moldagem também que distorcem. A gente sabe que sempre tem essa distorção. Então, por isso que eu digo, o scanner ele veio para tornar os processos mais simples e ágeis. Só que eu volto a repetir, né? Aqui eu mostrando casos de faceta. Deixa eu ver se eu tenho aqui caso de implante. Protocolo. É possível fazer o caso de protocolo? É possível ter passividade? Agora, de novo, é importante conhecer o fluxo e eu digo para todos, né? Para quem está iniciando a trabalhar no fluxo digital, que comece, né, com coroas, uma coroa individual, um implante individual, para que gradativamente a gente vá se adequando ou, né, pegando ali as pequenas nuances, as pequenas diferenças que a gente tem para o trabalho, diria, analógico, né? Eu, particularmente, eu não gosto muito da palavra analógico, só que ela acaba que pegou um pouco, né? A gente fala analógico e digital. Uma pergunta que tem, só para a gente dar continuidade aqui, para não deixar as perguntas perdidas aqui, é se Tá. esse scanner serve para o Invisalign também. Esse daqui eu posso responder, ele serve para qualquer coisa, mas não serve para Invisalign por uma decisão comercial, obviamente. Então, a Line fechou para o scanner deles, mas eu consigo trabalhar para qualquer especialidade ou qualquer empresa de alinhadores hoje em dia. Todas as empresas são abertas, com exceção da Line, por uma decisão estratégica comercial deles, né? Não tem nada a ver com a qualidade da malha, tá, Não, gente? não, não tem. A pergunta, desculpa, é da André Mello, eu não falei o nome dela. Então, André, é uma decisão comercial, então ele não serve, ele só pode usar para tudo, só não serve para Invisalign. Uma coisa que eu tenho caminhado muito em clínicas, né? E principalmente em clínicas multidisciplinares, o que eu tenho visto é que a gente está vivendo um momento agora de os doutores começarem a comprar um segundo scanner, um terceiro scanner para o mesmo ambiente, para o mesmo consultório. Se eu tenho 2 profissionais trabalhando, às vezes um scanner fica pouco, porque ele está em todas as especialidades, ele está na primeira consulta. Então, a percepção que eu tenho entendido que, eu tenho um scanner para Invisalign, eu tenho um segundo para fazer os outros processos. Então, acontece bastante disso, ele tem conversado bastante disso com o pessoal.
Eu corroborando aí com a tua colocação, eu tenho a minha realidade aqui da minha clínica, é uma clínica de 3 cadeiras, no qual eu tenho 2 scanners, tá? Por quê? E principalmente a gente sabe que é uma realidade as clínicas multidisciplinares. Aqui na clínica eu tenho colegas que trabalham aqui comigo e, como eu falei, a primeira consulta ela tem o escaneamento. Eu sei que tem algumas clínicas que adotam, vamos fazer, né, até aquela questão do agregar valor, vamos fazer com a câmera intraoral, que é também uma ferramenta fantástica, só que eu gostaria de lembrar que o scanner intraoral, além de ser uma fantástica câmera intraoral, você consegue mostrar também ali, tirar fotos, né, específicas, você também consegue oferecer o 3D para o paciente. E isso encanta muito e faz uma diferença grande. E aí, o que acontece? Eu não posso simplesmente... eu tenho que entregar aquilo também que né, a prótese, ou a prótese sobre dente, a prótese sobre implante, ou o alinhador, enfim. Então, acaba que gera um pouco de conflito, gerava, na verdade, quando eu trabalhava apenas com um scanner, porque realmente, se você se propõe a fazer a primeira consulta e as demais especialidades no fluxo digital, e aqui na minha clínica o meu fluxo é todo digital, um scanner acaba que fica pouco. Mas é claro, né? Existe o passo a passo, né? Cada um tem seu momento. Antes de ter o segundo, claro, é preciso ter o primeiro. Sim. Eu vou aproveitar agora algo mal educado que a gente fez, a gente começou a falar dele, mas não apresentou ele. Deixa eu apresentar aqui. Aqui, ó. Então, o Luciano falou que ele é um scanner portátil, que a gente pode portar, então ele vem numa mala como essa, toda protegida. Aqui está o scanner. A ponta dele é uma ponta removível e ela é autoclavável. Então, algo que é muito interessante, né? Eu não tenho custo algum, eu consigo botar no autoclave, não é... né, às vezes tem scanners que não tem isso, você tem que limpar com um produto desinfectante, alguma coisa. Aqui não, aqui você pode autoclavar essa ponta. Ela vem 3 pontas como essa, e se você desejando comprar mais pontas, você pode fazer, ter 10, 20, quantas pontas você quiser. Tem O pontas, legal é que ela... pronto, ela... Vai falar, desculpa. tem pontas com angulação desse espelho aqui diferente. Então ela tem um que é o distal mesial, que é muito legal para você escanear dentes terminais, ou então edêntulos, né? Você precisa entrar, como o Luciano disse, né? A luz não faz curva, então eu tenho que, dependendo do acesso, eu trocar a ponta, eu vou ter um acesso mais facilitado, depende da região que eu preciso. E aqui o que o Luciano também citou, o calibrador. A gente simplesmente liga o calibrador no computador, coloca aí, ele tira essa ponta, põe em posição, põe dentro do calibrador. Em 1 minuto ele faz o você não tem que fazer nada, em 1 minuto ele faz a calibração automática. Então aqui tá o conjunto de scanners. Agora, Isso, Maurício, só lembrando, isso faz diferença muito, e faz muita diferença quando a gente está trabalhando para arcos boca toda, tá? O ter, né, esse calibrador me dá certeza, enquanto profissional, enquanto dentista, isso porque eu converso com os engenheiros que desenvolveram, né, tanto o software quanto o hardware, me dá certeza dessa mínima distorção possível de arco. Então, isso é muito importante quando a gente está falando para a boca toda. E isso é fundamental quando a gente trabalha, por exemplo, né, com protocolo sobre implante, que nada mais é do que a prótese total sobre implantes, sobre 4, sobre 6 implantes. Isso faz uma diferença gigantesca. sim. E uma coisa aqui, uma foto que eu coloquei, a foto do nosso stand da EdTech, no congresso no CIOSP, e esse suporte. Então é um suporte que a Coral Dente vai comercializar. Então deixa super ágil, né? Dentro do transporte, dentro do consultório, de um lugar para o outro, fica muito ágil todo esse processo. Então, a cara do scanner. Eu gostaria, Luciano, eu não sei, o que você pode falar para mim a respeito de tecnologia
Eu sei que a obtenção da imagem através de vídeo, né? Eu acho que existe o tal do software e do hardware, né? Eu acho que o hardware dele é um hardware bem desenvolvido, né? Obviamente o software tem que acompanhar, mas o software ele pode ir mudando com o tempo, mas o hardware dele é um hardware bem, vamos dizer, bem avançado já para o momento que a gente vive, né? Eu diria que o hardware, ele, alterações de hardware hoje, não sei, poucas coisas, né? Ele é um hardware totalmente pronto, tá? Ele é uma tecnologia, é a luz estruturada, para quem, né, conhece um pouco aí de scanners, a diferença de luz estruturada para alguns scanners que não conseguem reduzir o tamanho. Por exemplo, tá? Que é Confocal Technology, que os scanners maiores do mercado, eles utilizam esse tipo de tecnologia, Confocal Technology, e por isso que eles não conseguem diminuir o tamanho. Por quê? Qual que é a principal diferença? Ele tem apenas uma lente. Então, é uma coisa simples, né? Para a gente ter a noção de profundidade, se a gente tampar um olho, dificilmente a gente vai conseguir encostar um dedo, né? Eu brinco, né? A gente tem dificuldade de encostar a ponta dos dedos, não é isso? A gente tampa um olho. Quando a gente tem os dois olhos, a gente tem essa noção de profundidade. A Confocal Technology, ela trabalha com uma lente que vai e volta, então por isso que ela consegue ter essa profundidade, e é por isso também que os scanners têm que ser grandes, porque tem que ter espaço para essa lente ir e voltar. A luz estruturada, não. Ela trabalha, né? Ela trabalha com duas, vamos dizer assim, com duas lentes, e é uma velocidade de frames. A gente sabe o que diferencia, né? Foto de vídeo, a quantidade de frames que a gente consegue gerar por segundo. Então, acima de 24 frames por segundo, a gente tem o que a gente fala de vídeo, tá? E hoje o Panda, além de produzir, né, essa quantidade de frames, ele tem uma grande diferença. Ele consegue gerar mais pontos por cada frame. Então, isso faz com que a gente tenha realmente uma qualidade de malha totalmente diferenciada. Eu quero até mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Enquanto você pega aí, eu gostaria de falar um comentário que você fez ali, que ele serve, né, como câmera intrabucal. Uma ferramenta que tem, que é muito legal do Panda, é o seguinte: conforme você está escaneando, se você quiser salvar aquela imagem como foto, é só apertar um botão, ele salva como foto. Então, ao final do escaneamento, você pode ter salvo, sei lá, 5, 10, 20 fotos do paciente. E, por exemplo, né, uma coisa que a gente faz isso na prática, eu estou escaneando ali, eu vejo uma oclusal do molar com uma resina com infiltração. Então, eu tiro uma foto, é muito fácil, da hora que eu finalizar o escaneamento, eu tenho essa imagem, uma foto, a tela inteira do computador é aquela foto que eu tirei para eu explicar uma infiltração de uma resina, para eu explicar uma retração gengival, uma classe 5 que está acontecendo ali. Então, é um auxiliar muito grande também nessa questão de documentação. Eu particularmente gosto bastante desse tipo de recurso, né? A foto para o paciente ele se encanta com aquilo, né? E principalmente com o scanner também. Deixa eu puxar aqui, pode falar. Pode puxar aí, pode puxar aí. E quando você fala, eu tô lembrando de um paciente agora, que essa semana eu fui, aqueles pacientes, primeira consulta, você vê que ele não dá muita atenção para a boca, não cuida muito, mas ele de cara eu expliquei, né, uma lesão cervical que ele tinha, escaneei, dei zoom, né, o paciente abriu um olho enorme, e claro que ele vai tratar, e que é claro que ele vai fazer. Então, eu tenho ferramentas para mostrar para o paciente, deixar óbvio que ele tem que fazer alguma coisa ali. Agora, você pegar, mostrar num espelho clínico, né, tá vendo essa retração? Fica pequenininho, né, pouco envolvente. Agora que você dá um zoom na tela, é o dente inteiro ali, e tem uma lesão na cervical, você fala, opa, o negócio é feio, né? Então, é uma ferramenta que eu acho sensacional a hora de
como que a gente encara, né? Eu entendo isso como um aumento de ticket médio, ponto. Você tem ali uma ferramenta enorme para você vender, né? Tudo, todos os serviços que você quer. Estão vendo a minha tela agora? Então, Sim, né? sim. Então, bom, eu não vou citar aqui o nome dos concorrentes, eu vou falar aqui só mas é um scanner que está no mercado nacional e, enfim, já vem sendo trabalhado aí há algum tempo, tá? O que a gente fez aqui? A gente fez uma comparação. A gente pegou, né, escaneou o mesmo preparo com os scanners diferentes. À esquerda eu tenho o Panda, à direita eu tenho o outro scanner. Então, qual que é ali qual que é o meu principal ponto, né? A primeira coisa, quando a gente fala, né, de captação, de velocidade de captação, filme, né, que a gente, vamos assim dizer, isso me dá o quê? Facilidade, agilidade quando eu estou manuseando em boca, tá? A gente tem que entender também o seguinte, tem uma diferença muito grande de escanear modelo e escanear boca. Então, eu digo e repito, antes de escolher o scanner que você vai utilizar na tua clínica, não faça o teste apenas no modelo, faça o teste em boca, porque a diferença é gritante para alguns scanners. Então, de novo, né, e digo isso a gente até brinca, né, Maurício? O que a gente gostaria era, vamos colocar né, um do lado do outro aqui e vamos sentir a diferença, que é o que você fez, né? É, e aí a gente consegue ter essa real diferença. E aqui na tela, e aí eu fui fazer essa análise de pontos, né? Então, o mesmo preparo, tá? Com scanners diferentes, de produzindo um número de vértices bem diferentes. Aqui eu tenho o Panda produzindo bem mais pontos, tá? E aí o término também, né? Que era para estar... Aqui a gente consegue ver o término bem detalhado. Aqui a gente já consegue... Tem um término, só que a gente não consegue... Né? Até essa voltinha que eu tenho aqui, né? Início de bifurcação das raízes, né? Eu consigo ter aqui bem detalhado e aqui nesse meu outro escaneamento não, né? Aqui eu escaneei modelo, tá, gente, para fazer essa comparação. Tinha um furinho, eu fiz questão de deixar esse furinho lá e mostrar, olha a diferença quando a gente coloca, né, nesse pontinho aqui, um para o outro. Eu tenho bem menos pontos no outro scanner comparado e aí eu tenho também uma qualidade final também bem diferente. Então, qual é a diferença que isso vai me trazer? Na hora do trabalho do meu protétipo, do meu laboratório, na hora da entrega também e adaptação em boca. Outro ponto... Peraí, não foi? Travou? Vai, não foi. Peraí, só um minuto. O PDF travou. Pronto, agora foi. Eu volto aqui a compartilhar. Outro ponto bastante importante que a gente fala é a questão da... Estou Não vendo tem minha tela? como, Ainda não, não? ainda não. Não tem como eu ver isso daí, né? Eu acho que para fazer esse tipo de comparação e a gente, né, como que eu vou ter certeza que um scanner tem mais, né, definição ou outra? Acho que é baseado em estudos científicos somente, né? Artigos científicos, sem Claro, viés comercial, que a gente teria uma visão clara disso daí, né? Eu acho isso, não tenho que dúvida. eu acho que a gente sabe que tem alguns artigos saindo, espero que saia logo também definição, o detalhamento do Panda neles. Então, isso vai ser muito bom, né? Eu acho que para esclarecer, né, quais são os scanners de primeira, segunda, terceira linha. É isso. Aí que a comparação quando a gente fala da distorção para a boca toda, tá? Quanto mais verde, né, for a malha produzida, melhor vai ser aí, ou menor vai ser a distorção. Então aqui a gente tem o Panda na esquerda e à direita a gente tem aqui, quando a gente começa, né, esse mapa de calor, quanto mais escuro, azul, né, então maior é a diferença. Então isso faz grande diferença no quê? Na hora do quê? Do assentamento principalmente quando a gente está falando de prótese sobre dente e aí sobre implante mais ainda. Essa aí é uma diferença gritante. Isso daí daria também diferença
num alinhador, por exemplo, né? No alinhador, eu estou vendo um arco inteiro, eu vejo uma deformação desse tamanho ali, provavelmente eu vou estar forçando mais aquela região ali. E aí o famoso perda de tracking, né? Se começa já uma malha distorcida, com a distorção numa malha, desculpa, você já faz um planejamento em cima de uma malha que já tem um pouco de distorção. E isso tende a fazer com que o alinhador, o primeiro provavelmente ele encaixa, né? Mas a tendência de perda de tracking aí provavelmente vai ser maior. É importante também a gente, por isso, assim, eu não estou descartando a ortodontia, né, quando eu falo, né, porque quando eu acabo falando aí da qualidade do scanner, eu sempre acaba que eu jogo um pouco para prótese sobre implante, porque ela é extremamente sensível, né? Ou a faceta vai encaixar ou não vai, né? O alinhador, por ter aquela certa flexibilidade, talvez ali a gente vai conseguir encaixar ali de imediato, só que no médio e no longo prazo do tratamento, é claro que a gente perde eficiência, né, do tratamento, isso eu não tenho dúvida. Quero Alô? aproveitar agora, eu vou compartilhar um vídeo mostrando como que é o escaneamento. Tem um artista aqui fazendo escaneamento, dá uma olhada só. Vamos ver. Pessoal, dica rápida agora de como aí? se segurar o scanner. A empunhadura de caneta é a maneira mais eficaz e efetiva para se obter o melhor escaneamento. Pessoal, agora vamos a um escaneamento de modelo, no qual irei mostrar-lhes a maneira mais eficiente de se capturar a imagem dos dentes. Vamos lá? Vou apertar o Start e iniciar o escaneamento. O scanner pode ficar sobre a superfície dentária, ela pode encostar. Percebam que meu scanner, na região anterior, eu consigo pegar tanto a parte palatina quanto a parte vestibular e depois eu vou para a parte posterior. O primeiro passo é obter toda a arcada, eu diria o U da arcada. E agora, na sequência, iremos registrar tanto a parte palatina quanto a parte vestibular. Vamos a elas? Para se voltar a imagem, basta colocar o scanner sobre uma superfície já escaneada. O scanner trabalha com referência, então é importante que quando o scanner pare de escanear, você retome o escaneamento de uma área já escaneada. Ele tem que ter essa referência do dente. Escaneei a região palatina, registrando a vestibular, voltei para o oclusal do outro quadrante e irei registrar agora a outra região vestibular. Passo importantíssimo, a malha ainda possui algumas falhas, vou mostrar para vocês. Na tela, a gente consegue perceber algumas áreas que ainda não foram copiadas. É muito importante que a gente copie todas essas áreas. Um dos principais erros e falhas de escaneamento é a não cópia de todas as áreas das superfícies dentárias e da gengiva também necessária. Então agora irei retomar o meu escaneamento. Não tem problema você parar o escaneamento, olhar para a tela, verificar se toda a região necessária para ser escaneada foi copiada. Verificando onde ainda existem pontos, falhas, você retoma o seu escaneamento. Quando o simples fato de você afastar o scanner da superfície dentária, ele para de escanear, ele para de gerar frames. Sendo assim, não é necessário preocupar-se com essa pausa, com essa parada no escaneamento. Vou voltar o escaneamento sobre a superfície oclusal e agora vou preencher. Percebam que eu estou girando o scanner para conseguir escanear as regiões
que não foram escaneadas. Agora sim eu tenho meu escaneamento completo. Fim de escaneamento. Basta apertar a tecla parar e na sequência fazer a renderização final. Bem, deu para a gente ver como que é o processo bem simples aí de escaneamento, né? Bem tranquilo. Bom, A Elaine está perguntando aqui se as sleeves são descartáveis, né? Não tem sleeves, né? São aquelas, né, são as ponteiras, né? As ponteiras são autoclaváveis e são, como a gente mostrou lá, né? Autoclaváveis, você pode comprar, vem 3 já standard, 2 modificadas, você pode comprar mais se desejar. o que eu digo para aqueles, né, que já utilizam o scanner, seja ele qual for, né, ou pretendem, né, adquirir um scanner, existe uma curva de aprendizado. Não é difícil escanear, seguir realmente um passo a passo. E seguir esse passo a passo vai fazer toda a diferença. Eu gostaria, Maurício, agora eu vou compartilhar minha tela aqui novamente. Eu gostaria de chamar a atenção para um ponto que, na minha opinião, é bastante interessante. E quando a gente fala de custos, né, alguns colegas questionam, né, se vale a pena comprar um scanner por conta do custo, se vai realmente diminuir, né, os custos dele dentro do consultório. Só que o que eu digo em relação ao custo? A gente não pode olhar o scanner, né, simplesmente assim como um custo dentro do nosso consultório e que você vai equilibrar e vai medir pelo quanto a quantidade de material de moldagem que você vai diminuir, né? Essa não é a conta, essa não deve ser a conta. Eu digo que o seguinte, né? Tu até citou o como que fica diferente, né? Quando a gente mostra o paciente na tela, né? A gente aumenta a aceitação do nosso paciente, né? Aumenta o ticket, porque é aquela velha história, não tem como. Uma imagem vale sempre mais do que 1000 palavras. Então, eu tenho essa experiência aqui na clínica, eu vejo a diferença que isso traz na minha consulta inicial. Então, melhora e melhora muito, né? Aqui, uma foto no qual eu tenho uma televisão em frente de todas as minhas cadeiras, eu uso o notebook e aí o notebook conectado nessa televisão, e aí o paciente ele tem ali, hoje tem muitas clínicas, né, que colocam até no teto a televisão, porque fica em uma posição mais direcionada, né, quando o paciente está deitado, eu acho legal também, mas aí você agrega esse valor, melhora a aceitação do tratamento. Agilidade, elimina retrabalho. A partir do momento que você trabalha bem dentro do fluxo digital, né? Claro, existem todas as etapas do fluxo digital, seja para prótese sobre implante e para alinhadores, né? A partir do momento que você se familiariza, e eu digo que o fluxo digital ele até nos ensina, né? Eu brinco que eu achava que eu tinha um bom preparo, preparo de dente, né? É a primeira vez que eu preparei um dente, escaneei, né? Eu vi o quanto que eu poderia melhorar do meu preparo, né? Porque ali eu dei o zoom, né? Principalmente na tela, né? E vi ali o que eu poderia melhorar. E hoje eu faço muito isso, né? Eu faço um preparo que seja, escaneio, faço um pré-escaneamento, vou vendo ali o que eu posso melhorar, e aí eu elimino o quê? Eu não espero isso chegar no meu laboratório, estou falando na parte protética, para ele identificar esse problema, eu já identifico aqui na minha cadeira, né? E quanto mais eu trabalho, mais eu torno esse meu fluxo mais ágil e elimino meu retrabalho. E se eu elimino meu retrabalho, eu diminuo muito o meu custo, né? Tem algumas clínicas que não sabem o quanto que elas estão perdendo de dinheiro. Provavelmente compraria-se 2 scanners por mês em retrabalho na conta lá do protético, tá? E aí a melhoria da experiência do paciente, isso é
é evidente, né? Até um paciente que eu atendi hoje, eu já havia falado com ele sobre scanners e tudo mais, ele, enfim, a gente estava em outras discussões, ele é meu amigo também, e aí, por fim, agora ele teve que fazer o tratamento, e aí ele, poxa, cara, eu vou ter que ir agora aquela massinha. Eu falei, não tá lembrado daquela nossa conversa? Ah, é mesmo, não tem mais aquela massinha. Então, enfim, melhora e melhora muito a experiência. E eu não tenho dúvida, tá? A partir do momento que você trabalha dessa forma, vamos falar também na ortodontia, né? Eu gosto muito de acompanhar os meus casos, eu reescaneio e ter o scanner comigo, isso transforma, né? Você tem essa possibilidade de estar ali. Ah, eu vou mandar para a radiologia, ok, é legal? Mas, de novo, se vocês aí, quem está nos escutando, tiver alguma dúvida sobre a comprar ou não um scanner, fala aqui por experiência própria, né? Faz toda a diferença. Você vai se tornar-se mais ágil, vai melhorar a aceitação do seu paciente e inevitavelmente você vai reduzir os seus custos. É isso. Aí tem um videozinho aqui que o que eu falei, Maurício, essa apresentação, eu fiz ela agora, olha que legal, mostrando, né, em detalhe como o correto escaneamento, né? Primeiro escaneamento pela parte oclusal, é aquele mesmo vídeo, tá, gente? Aqui mostrar, eu fiz uma animação, aqui mostrado, olha que interessante na região anterior, tá? Vou até dar o play novamente. O primeiro passo que a gente tem que fazer é buscar esse arcabouço, tá? Formar esse U, para a gente minimizar a possibilidade de distorção. Então, eu fiz primeiro uma visão oclusal e agora uma visão lateral, né? No qual eu passo todo o meu scanner, eu não fico girando o meu scanner em momento algum. Ele fica o tempo todo, ele entra, né, na mesma posição que ele entra na boca, ele fica. Aí eu faço esse U. Só que na hora que chega na região anterior, eu inclino ele um pouco, vou passar aqui de novo, porque aí eu consigo pegar tanto a vestibular quanto a lingual ou palatina. E isso faz com que eu tenha já o arcabouço da minha malha, e aí depois, na sequência, eu vou para a região lingual ou palatina. Essa é a sequência que eu gosto de utilizar para obter a melhor malha. E aí depois... E aqui, gente, posso ir tanto pela lingual ou palatina primeiro ou depois ou por vestibular. Eu normalmente faço dessa forma. Giro meu scanner e aí eu tenho... na região anterior, eu paro. Não tem problema parar ali naquela região anterior. Não precisa fazer malabarismo de tentar girar o scanner. Com prática, a gente até consegue fazer, mas inicialmente eu não recomendo. Eu vou para o outro quadrante e encontro agora a minha malha na região anterior. Então, um passo a passo, né? Deixa eu mostrar agora o vídeo na íntegra de como eu faço, tá? Então, primeiro escaneamento oclusal, incisal, mais uma visão mostrando esse giro na região anterior. Depois, região lingual. Lembrando que, né, a nossa referência, a gente tem que estar o tempo todo olhando para a tela e não para a boca do paciente, para que a ponta do scanner realmente esteja captando o dente. Se a gente, a partir do momento que a gente conecta, né, a mão da gente com a tela e a gente se conversa, né, a mão conversa com o que você está olhando na tela, a gente não tem dificuldade para escanear. Uma coisa que eu vou fazer que é interessante comentar é o seguinte: você aperta uma vez para ligar o escaneamento. Depois você está escaneando, você desencostou o scanner do dente, não é desencostou, afastou, né? Ele desliga, ele para automaticamente. Você não tem que ficar apertando botão nenhum. Então você tira de um lado, põe em outro, às vezes você tira, pede para o paciente, né, vai sugar, ou então vai conversar com o paciente, você não tem que ficar apertando em botão nenhum. O próprio software reconhece quando você aproxima novamente no dente e ele dá continuidade no escaneamento. Então, é um scanner bem inteligente nesse ponto, né? Eu não tenho que ficar apertando em botão nenhum durante todo o processo de escaneamento. Posso afastar, só afastar da boca ele vai parar.
escaneamento e posso ficar ali conversando com o paciente, ele só vai voltar a escanear, ele não está deixando pesada essa imagem, ele só vai voltar a escanear quando eu chegar próximo dos dentes. Um outro ponto que isso é fantástico, né? A inteligência do scanner. Um outro ponto muito importante, Maurício, eu recebi essa pergunta hoje, né? Qual é o tempo médio de escaneamento? Né? Aqui eu tenho um escaneamento feito em boca, tá aqui, ó, 36 segundos, deixa eu colocar aqui até para rodar o vídeo para vocês verem. E eu sigo justamente essa técnica que eu acabei de passar para vocês. Ó, passei pelo oclusal, claro, fica lá os buracos ainda tanto na palatina, aí na palatina, né? Eu não gosto de usar afastador, eu gosto de usar a minha própria mão, mas aí qual é a melhor técnica, né? Eu uso a minha mão para poder afastar, aquela que você se adapta melhor. Ó, parei e agora eu vou buscar lá atrás e vou encontrar, tá? A melhor técnica que a gente tem para poder trabalhar. 36 segundos, um bom escaneamento. É possível? Bem treinado, não vejo dificuldade nenhuma em trabalhar. Mas o scanner, ele te dá essa facilidade. Mas, de novo, o principal ponto que eu digo não você conseguir fazer a malha em 30 segundos, 36 segundos, ou o que quer que seja. O importante, o que é? O importante é você produzir uma boa malha. É claro, né, é um scanner que te dê uma facilidade para você também trabalhar. Então, assim, eu sei que existe, né, essa competição, né, o scanner mais rápido e o scanner é rápido, eu acabei de mostrar para vocês, e em boca, que é a principal diferença, porque, de novo, escanear modelo é uma coisa, escanear boca é outra coisa totalmente diferente. Mas o principal, de novo, é produzir uma boa malha, uma malha que tenha qualidade. Um comentário aqui do Matoba, do Rodolfo Matoba, ele falou que você ganhou um scanner. Escaneando dessa velocidade, você bateu o recorde, aí você ganhou um scanner, tá? Foi bem rápido. A Soraya fez um comentário aqui que ela disse que gosta do scanner, achou interessante, e ela se limita ainda porque ela teria que comprar um outro computador. Sim, a gente recomenda você ter um computador de uso exclusivo para o scanner, um computador gamer, né? Hoje você vai encontrar aí no mercado um computador com a configuração que a gente solicita na faixa de 8 a 10 mil reais. Claro, pagar em não sei quantas vezes, mas é algo que você tem que comprar para trabalhar junto com o scanner. Não tem como, né? Essa vida digital nossa, ela requer. Não tem como fugir dessa opção, não. Não tem como fugir. Eu digo que assim. E depois que a gente transforma o fluxo, a gente não consegue mais trabalhar sem o scanner. É fantástico. Assim, de novo, experiência própria. Muda e muda bastante. Não só o nosso tempo de cadeira, que é o que mais vale, mas como também a experiência do paciente. Então, quando a gente economiza tempo. A partir do momento que você tá bem assim familiarizado com o fluxo, e aí de novo, né, eu vou falar aí a questão da prótese sobre implante, as consultas são bem mais rápidas, tanto para o paciente que fica mais confortável e para nós dentistas que não tem. Tem uma outra pergunta aqui, ó, interessante. Vamos lá. Quando após o escaneamento, por exemplo, de um preparo, vejo áreas de que devo melhorar o preparo, como o Luciano disse, tenho que reiniciar o escaneamento desde o início ou faço sobre o já realizado? Aí o que eu digo, né? A vantagem, né? Tem uma ferramenta, uma borrachinha, que tu vai lá e apaga só o preparo, aquela região, readequa e escaneia novamente. Uma coisa fantástica, né? Eu estou até mostrando aqui na tela, delimitação de término de preparo. Eu adoro fazer dessa forma. Eu escaneio, tá colorido, eu tiro, vou lá no software, tem uma ferramenta lá para você tirar a cor, porque aí a gente consegue ver realmente o término do preparo e ver se realmente o preparo tá adequado. E, gente, não tem problema nenhum. De novo, né? Eu brinco, né? Eu achava que eu tinha um bom dentista para preparar, até o momento que eu escaneei
e dei o zoom na tela de 32 polegadas, e vi o quanto que eu poderia melhorar. E é isso, o processo, o digital, ele vai eu digo que ele acelera até o nosso processo de aprendizado, né? A partir do momento também que se cria um fluxo bem claro e bem definido, até mesmo para o dentista, eu diria que recém-formado, ele atingir alta performance utilizando o digital, eu diria que provavelmente é mais rápido em tempo do que quando não se utiliza a ferramenta digital. E para quem já é experiente, claro, é fantástico, né? É apenas se adequar ali à nova realidade e, sem dúvida nenhuma, voar, né? Eu diria. Uma coisa que eu faço nesse sentido muito parecido, né, nesse processo, quando eu vou finalizar um caso, tiro os attachments, ou então vou pedir alinhadores de refinamento, eu tiro os attachments e daí eu escaneio o paciente. E se porventura o zoom que eu enxergo, né, é muito grande, então se porventura eu vejo que sobrou alguma resina no dente, eu na hora ali Na hora. pego, dou acabamento e passo escaneio em cima, não apago, não faço nada, simplesmente passo escaneio em cima de novo, ele vai ter a imagem nova para trabalhar. Então, me dá uma precisão enorme, né? Porque eu estou vendo de novo uma tela grande, você dá zoom, para o meu dia a dia funciona muito bem para essa função também. Sabe o que eu comecei a fazer também? Eu comecei quando fazendo planejamentos mesmo, né, de ortodontia, eu comecei a perceber os escaneamentos, eu recebia muitos escaneamentos com attachments, né? Eu comecei a perceber uma dificuldade né, em algumas vezes de se produzir realmente o attachment que estava feito no ambiente virtual. Eu comecei a escanear os attachments que eu fazia logo imediatamente depois, né? Para aquela questão de excesso, para ver direitinho. E aí eu consegui aprimorar a minha técnica ali na hora que não é tão complicado assim, a gente sabe. Eu consegui aprimorar a minha técnica de colocação de attachment justamente porque, né, eu acabava de fazer e escaneava e percebia o que tinha errado ou não para poder melhorar. Então, de novo, né, o scanner é realmente fantástico, porque a gente sabe também, não adianta a gente produzir um bom planejamento, ter um bom sistema de alinhador, uma boa plataforma, né, de planejamento, se a gente também, enquanto profissional, não executa, né, o attachment da maneira adequada, né, o dente não vai andar, né? Então é fundamental também. Sim. Tem uma pergunta aqui do Miguel Moya, ele está perguntando sobre a configuração mínima do computador para trabalhar com o scanner. A gente, quem tem interesse, obviamente, a gente encaminha a configuração detalhada, mas de forma geral é i7, 11ª geração, e o que é o grande diferencial é a placa de vídeo, né? É um RTX 3060, um GTX 1650 ou 1660, são placas de vídeo, são computadores geralmente voltados para gamers, né? Notebook gamers, geralmente são esses recomendados. Ele tem que ser, né? A placa de vídeo faz uma diferença gigantesca e o bom processador, né? E a memória RAM também, né? Sim. A gente, no mínimo 16 16 de memória. E aí, assim, gente, não tem como fugir disso. Isso seja para o Panda, seja para qualquer outro scanner. A gente precisa de um bom computador, porque o que a gente está falando é de gerar, né, igual o Maurício mesmo citou, né? A gente está fazendo um filme, né, da boca e renderizando, né? A palavra correta é essa. Transformando esse filme que está sendo feito em 3D. Então, requer realmente um computador para fazer e um computador dedicado, para que a gente consiga realmente ter essa eficiência que é o que a gente quer com a odontologia digital. Uma pergunta bem interessante aqui também. Onde os arquivos ficam salvos? É preciso fazer um backup? Então, bom, eu vejo muitas coisas para odontologia digital, eu sou um entusiasta, eu realmente gosto, né, de trabalhar com odontologia digital. Eu digo que eu me achei.
uma história que acho que eu conto pouco, né? Até o terceiro ano eu pensava em fazer engenharia, né? Aí chegou no terceiro ano, acabou que eu decidi fazer odontologia. Mas porque eu sempre gostei também muito de biologia. E quando eu encontrei essa questão do digital, eu me encontrei, né? Porque eu consegui aliar é, basicamente essas duas paixões, né? Que é você gostar ali de trabalhar com a matemática, eu diria, né? Em si, um pouquinho ali de computação, sempre gostei, e a biologia também, que eu adoro. E aí, eu vejo a odontologia realmente é o próximo passo da odontologia, né? Essa questão, a gente está gerando um monte de arquivo, e onde que a gente vai guardar isso? Hoje a gente tem a memória física do computador, e cada vez mais a nuvem do Panda ela vem sendo aprimorada para que a gente guarde os arquivos todos nossos em nuvem, né? Não tem como a gente pensar em hoje, né? Para quem usa, eu acredito, né? Eu pelo menos eu pago, né? Eu tenho o iCloud, que é para guardar os meus arquivos do telefone que eu utilizo, né? E utilizo também o OneDrive pago para fazer backup dos arquivos aqui da minha clínica, arquivos gerais, né? De sistema. E o Panda também oferece essa nuvem. Tem um espaço gratuito de 5 GB, você pode guardar os seus arquivos lá também. É importante. Uma pergunta aqui, um comentário do Mauro Ferrer sobre aquele computador, né, que a Dell tem uma parceria com a Adtech, né, tem um desconto interessante. Mas hoje em dia você entra no mercado, né, tem outros computadores, não só a Dell, mas tem uma parceria conosco que também consegue um valor interessante. E uma pergunta aqui, se é compatível com o Mac, né? Mac não tá compatível com esses sistemas ainda. Não tem. Os gamers não estão usando Mac. Não estão. Basicamente, os scanners, os softwares, né, foram desenvolvidos para sistema Windows. A gente sabe que o meu computador de uso pessoal é um Mac, né? Gosto bastante do sistema Mac, mas para trabalhar com scanners, não tem como, né? A gente vai ter que trabalhar realmente com o sistema Windows. Tá. Pessoal, muito bom chegando aqui no final. Eu gostaria de complementar aqui, né, não vamos até tarde da noite, começando a semana aqui, mas né, à noite a gente não pode estender muito. Agradeço a presença de todos, mas eu vou deixar algo para a gente refletir e pensar. Primeiro, é um scanner que ele tem o suporte de uma empresa nacional, que tem 32 anos de mercado, a Adtech. A Adtech, ele é responsável pelo suporte, ele é responsável pela garantia. Então, tem o Luciano aqui no Brasil representando a empresa lá na China. Então, você tem uma segurança muito bom de adquirir um equipamento como esse. Outra coisa que chama atenção, a gente entrou de forma agressiva, com preço bem agressivo. A ideia é a gente trabalhar com alinhadores. E para ter alinhadores, o primeiro passo é scanner. Então a gente procurou um produto que realmente seja acessível, um produto que entregue qualidade, e a gente está fazendo isso. E uma coisa que é interessante, eu não tenho que pagar anuidade nem mensalidade. Eu comprei o scanner é meu. Independente se eu tenho atualização, se eu tenho melhorias, isso daí é feito de forma remota e esse scanner fica meu. Então, é um modelo bem interessante de a gente pensar. Deixo aqui as portas abertas, né? Quem quiser lá na Team One, combinar um showroom, quiser visitar lá na Team One, a gente agenda um horário. E quem quiser conhecer, quer que alguém da Adtech vá no consultório de vocês, entre em contato comigo, com o Luciano, quem for da Team One, nos avise, deixa o contato e a gente passa para a equipe de comercial da Adtech, eles vão visitar vocês. Então, muito obrigado. Uma pergunta aqui, olha a última pergunta aqui, antes do Matoba oferecer a taça de vinho para a gente. E o preço? O preço eu já falei, é um preço bem atrativo, tá? Hoje em dia,
A gente pode pegar, negociar, falar isso, falar aquilo, mas o preço do scanner desse, ele é R$ 64.700, tá? Pode financiar, tem banco, tem cooperativa, tem N maneiras de você adquirir esse equipamento aqui. Então, concluindo aqui a pergunta do José Moura. Eu digo um preço extremamente competitivo para um scanner que eu digo que é um scanner premium. Então, o que a gente tem que começar a pensar não é só questão assim de comparar, tem o outro que está com preço também parecido ou alguma coisa do tipo. O ponto é o que ele entrega, tá? Como o Maurício disse também, a Adtech, né? São 30 e quantos anos? 32 anos de mercado, né? O pessoal vem fazendo um trabalho sério. Maurício, acho que dispensa comentários. Eu faço às vezes da fábrica na China aqui no Brasil. O pessoal é extremamente sensível a todas as nossas colocações. Então, vocês podem ter certeza que sozinhos não ficam, né? Assim como o Maurício disse, com todo mundo que eu converso, sou bastante aberto, gosto, né, dessa conversa, dessa proximidade. Tem bastante gente que está assistindo a gente aqui, tem o meu telefone, eu não tenho problema, né? Uma vez o Maurício me perguntou, acho que era um sábado à noite, né? Eu falei assim, 24/7, né? O Maurício, o que é 24/7? 7 dias da semana, 24 horas, né? Se eu estou no telefone ali, eu vejo alguma coisa, eu respondo, não tenho problema. Enfim, fico aqui extremamente disponível para conversar, para tirar dúvidas sobre a odontologia digital, sobre o meu fluxo, de como poder também, porque é uma virada de chave, eu sei que algumas decisões têm que ser feitas, e eu tenho minha experiência aqui também na minha clínica, Maurício também na dele, fico aqui aberto a poder contribuir também. Sim. É isso. Tem uma perguntinha aqui do Mauro Ferrer, se é possível utilizar o BNDES para adquirir scanner. Eu não sei responder, acredito que seja, não saberia tecnicamente se é possível. Se alguém souber aqui no chat também quiser responder, eu sei que tem acompanhando a gente alguém da comercial da Adtech, se alguém quiser responder. Bem, de toda maneira, eu estou vendo várias provocações aqui de vocês no chat, né? Brindando, botando taça de vinho. Então, tchim-tchim para vocês. Agora eu vou procurar um vinho aqui, já que vocês ficam provocando. Eu gostaria de... aqui a Marli, que é nossa gerente comercial da Adtech. Ela fala que equipamento importado não. Você não pode fazer através do BNDES equipamento importado. Muito obrigado, Marli. Sempre atenta, pronta aqui para nos atender. Muito obrigado a todos. Eu desejo, então, uma excelente semana. Em breve a gente tem mais coisa. Se vocês quiserem, tem o canal da Team One, entre em contato. Eu queria mais informações sobre escaneamento, seja técnicas de preparo, o que for. Qualquer tipo de situação relacionada ao scanner, já conversei com o Luciano 100% aberto para abrir o conhecimento dele. Ele conhece bastante dessa área, e o bom é que ele conhece todas as especialidades ali, não é exclusivamente um cara como eu, que estou super limitado, só sei falar de ortodontia, não sei falar de outra coisa. Então... De forma alguma. Não, somente sua capacidade muito maior que a minha, eu sou limitado, eu compreendo, eu me deixo assim, me entendo. Pessoal, muito obrigado e a gente se vê aí em breve. Até mais. Obrigado, abraço, gente.